texto para a nossa meditação esta noite se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Eu farei esta leitura na nova versão internacional. Tem projetado, eu vou pedir para a Juliana ir passando para a gente, para vocês poderem acompanhar, mas você também pode acompanhar na sua Bíblia, na versão revista atualizada. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. No texto que nós lemos, Paulo apresenta uma séria recomendação a Timóteo. Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Tal recomendação é também um alerta. Se rejeitar a fé e a boa consciência, vai naufragar. As recomendações de Paulo a Timóteo servem para nós hoje. E eu quero convidar você comigo entendermos um pouco mais das palavras do apóstolo. Paulo alerta a Timóteo que pessoas naufragam na fé. Paulo está escrevendo sua carta para Timóteo. Ele acabara de falar nos versículos anteriores a respeito de sua condição de pecador, e ele pensa no jovem pastor e nas dificuldades que ele vinha enfrentando à frente da igreja de Éfeso. Dois nomes vêm à mente de Paulo: Himeneu e Alexandre. Estes dois homens vinham pregando um evangelho que nada se assemelha ao evangelho de Jesus. E para complicar, eles vinham desmerecendo o chamado pastoral de Timóteo. Paulo então se lembra de como os líderes da igreja discipularam e capacitaram Timóteo para a obra. Se lembra das inúmeras profecias que os líderes da igreja fizeram a respeito de Timóteo e como Timóteo desenvolveu o seu ministério até chegar à igreja de Éfeso. Paulo então retoma sua carta e escreve: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a teu respeito. A igreja de Éfeso sofria com a influência interna de pessoas que não compreenderam o que é o Evangelho. Alexandre e Himeneu são exemplos. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo faz referência a Himeneu como desviado da verdade. E a maneira como Paulo descreve os ensinos de Himeneu é que nos chama a atenção. Paulo diz que os ensinos dele são como um câncer. Embora a gente tenha no Novo Testamento outros autores se referindo a Alexandre como uma pessoa que é um problema para a igreja, nós vamos encontrar isso em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar isso em outras cartas de Paulo. Não há evidências de que todos estes Alexandres sejam uma só pessoa. Mas o que se sabe do nosso texto é que Alexandre ensinava um evangelho diferente do que foi pregado pelos apóstolos. A ideia que se faz ao ler o texto de 1 Timóteo 18 a 20, capítulo 1, 18 a 20, é que tanto Himeneu quanto Alexandre optaram por fé demais, abrindo mão do conhecimento, ou optaram por conhecimento demais, abrindo mão da fé. E estes dois homens vieram a naufragar na fé por abrir mão do equilíbrio necessário para as suas vidas com Deus. Tal caminho levou Paulo a entregá-los a Satanás. Esta expressão é uma expressão muito forte. Não significa que Paulo mandou os dois para o inferno. Ninguém manda ninguém para o inferno, mesmo que você esteja de cabeça quente, né? A gente não tem este poder. Paulo aqui, nessa expressão, está dizendo que tanto Himeneu quanto Alexandre foram colocados para fora da igreja. E eles não foram colocados para fora da igreja como uma expulsão definitiva, mas uma maneira de corrigir a atitude dos dois, que já vinham sendo alertados a respeito disso. Uma maneira deles repensarem suas atitudes. O apóstolo Paulo sabia bem que só se combate o bom combate
com fé e boa consciência. Que para se combater as forças que lutavam contra a igreja de Éfeso, seria necessário se focar no ensino da palavra e na vida de oração. Qualquer solução mágica ou extrema levaria a igreja para caminhos distantes do Evangelho. Ciente disso, Paulo recomenda a Timóteo que não se aventure por males extremos e se mantenha firme no combate a favor do Evangelho de Cristo. Assim, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a combater o bom combate, com fé e boa consciência. E tal qual alertou a Timóteo, Paulo também nos alerta. Pessoas naufragam na fé. Um menino estava aprendendo a ver as horas no relógio de ponteiro. E o pai, querendo incentivá-lo, o presenteou com um belo relógio de brinquedo. Você olhava assim, parecia até um relógio de verdade. E na hora que o menino ganhou aquele relógio, ele não reparou que era um relógio de brinquedo. E aí ele foi deitar, e quando ele foi para a cama, ele olhou para o relógio da sala, viu as horas e acertou o relógio dele com o relógio da sala. Deitou e colocou o relógio embaixo do travesseiro. Dormiu. De manhã cedo ele acordou, colocou a mão debaixo do travesseiro, olhou no relógio e viu que eram 8 horas. Saltou da cama e foi correndo para o quarto dos pais. Vamos, gente, já são 8 horas, vamos chegar atrasados na escola bíblica. Mas o pai e a mãe não ficaram lá muito satisfeitos de serem acordados àquela hora, porque não eram 8 horas da manhã, eram 5 horas da manhã. Ainda era muito cedo. Então mandaram o menino de volta para a cama. E aí ele vai cabisbaixo para a cama, e quando ele chega lá, ele olha melhor para o relógio, e ele vê que é um relógio de brinquedo. Aí ele pega uma das suas peças que ele tinha lá no quarto e desmonta aquele relógio, e ele vê que dentro do relógio dele não tinha aquelas pecinhas de relógio que ele havia visto no dia anterior na televisão. E por alguns momentos ele ficou ali na cama, pensando no que tinha acontecido. Um pouco mais tarde, os seus pais o chamam e eles vão para a igreja. Na meditação daquela manhã, o pastor fala a respeito do texto que a fé sem obras, ela é morta. Quando eles chegam em casa, o pai pergunta para o filho: você compreendeu, meu filho, o que o pastor disse? O filho responde: sim, papai. Ele falou sobre o meu relógio. Sobre o seu relógio? Como assim? Sim, papai. O pastor falou que a fé sem obras é morta. Igual o meu relógio de brinquedo. Ele não trabalha. É um relógio morto. Nós vivemos um tempo em que a fidelidade à palavra e uma fé centrada em Cristo não fazem sentido para a maioria das pessoas. Elas pensam estar com suas práticas olhando para um relógio de verdade, mas apenas enxergam um colorido e bonito relógio que não trabalha. É como se a espiritualidade fosse um brinquedo, sem ações práticas e reais, apenas satisfazendo os desejos das pessoas. É lindo, é bonito, mas não funciona. Buscar uma espiritualidade centrada em Cristo nos levará a viver uma vida completa. Espiritualidade cristã não está ligada apenas às questões espirituais, mas sim a todos os aspectos da vida. Hoje, muitos buscam na espiritualidade as soluções para os seus problemas, como se a fé fosse uma chave mágica que acionamos para resolver os problemas da nossa vida. Deus não nos chama para viver uma vida centrada na fé, mas sim em seu Filho. Diante das batalhas da vida, nós combatemos o bom combate tanto com fé quanto com boa consciência. Geralmente nós somos tentados a abrir mão de uma em detrimento da outra. Combater o bom combate é ter fé e boa consciência. E ao olharmos para as religiões de massa, as que concentram um grande número de pessoas, nós somos levados a crer que há algo nelas que as fazem vitoriosas. E nós esquecemos que muitas delas usam a fé como instrumento para arrebanhar pessoas. Esquecemos que muitas delas usam os argumentos para convencer as pessoas. E assim nós ficamos pendendo de um lado para o outro, achando que todos são partes do Evangelho, quando na verdade ensinam outra doutrina, bem diferente do que Cristo e os apóstolos nos ensinaram. Combater o bom combate é ter boa consciência e ter fé. Ou seja, é alinhar o estudo da palavra com a vida de fé em Cristo Jesus. Diante das falsas concepções de fé, diante dos falsos ensinos, não devemos nos calar,
mais que denunciar as falsas doutrinas, nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É a nossa responsabilidade anunciar as boas novas, não apenas àqueles que se encontram iludidos, distantes da vontade de Deus e iludidos pelas falsas doutrinas, mas principalmente por aqueles que se encontram perdidos, sem direção, pessoas que estão se perdendo nos erros da sua vida e que estão distantes do caminho do Senhor. Estes são os alvos da nossa pregação. É para eles que nós somos enviados a anunciar o Evangelho. É nossa responsabilidade combater o bom combate, e as ferramentas para isto são a fé e a boa consciência. Para aprender a usá-las, nós temos que nos aproximar de Deus, conhecer a sua vontade, que é revelada em Cristo Jesus. Combater o bom combate é ter fé e boa consciência. E é exatamente isso que Paulo recomenda a Timóteo. Paulo está escrevendo a sua carta para Timóteo. E ao contemplar o que escrever até o momento, o apóstolo se lembra da importância de ser equilibrado na vida cristã. Ele se lembra de como era a sua vida antes do caminho de Damasco, de como ele levava a lei a ferro e fogo, de como ele era extremista na interpretação da lei, de como aquela lei havia sido modificada por gerações e gerações de fariseus e antigos donos da religião, que impuseram a elas, como diz a palavra de Cristo, pesadas exigências, como se para se satisfazer a Deus precisasse se carregar um enorme peso. E Paulo vê que Timóteo está enfrentando em Éfeso um problema parecido. Pessoas que não têm a sua vida centrada na fidelidade às Escrituras. Pessoas que não têm a sua fé conduzida por Deus, que não têm a sua consciência conduzida por Deus. E pessoas cuja vida não se encontra centrada na fidelidade às Escrituras e não são conduzidas tanto por fé quanto por boa consciência. Essas pessoas estão presas. Assim Paulo retoma a sua carta e recomenda a Timóteo: combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. A fé e a boa consciência foi o caminho apontado por Paulo. Ele sabia que o jovem pastor poderia desanimar ao ver o povo cedendo a falsos ensinos e buscando soluções mágicas para as crises das suas vidas. No entanto, Deus não se relaciona conosco apenas por meio da palavra. E Paulo sabia bem disso. Nem tampouco levava a atitudes inconsequentes de fé. Deus, em sua infinita graça, proveu ao apóstolo fé para viver sua santa vontade e sabedoria para se manter fiel à palavra de Deus. Fé e boa consciência são frutos da graça de Deus sobre a vida do apóstolo, e ele sabia bem que seria também na vida de Timóteo. Deus é quem capacita Paulo a manter a fé e boa consciência. Assim, o apóstolo pode orientar Timóteo no caminho a seguir, sem perder o foco na fé que os levaram até onde eles estavam. Deus é quem dá sabedoria ao apóstolo para escrever as palavras certas e promover o crescimento espiritual e intelectual de Timóteo. Deus é quem dá a Paulo a fé necessária para ele compreender sua missão e cumprir o seu chamado. Da mesma forma, é Deus quem dá a Timóteo a fé e a certeza de que ele está no caminho certo, conduzindo o rebanho do Senhor na vontade do Senhor da igreja. Deus é quem coloca nas mãos de Paulo as palavras e certeza de que combater o bom combate é ter fé e boa consciência. Tal ação de Deus na vida do apóstolo e do jovem pastor os levam a cumprir a sua missão de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nesta missão, Paulo e Timóteo sabem que suas vidas estão nas mãos de Jesus Cristo. Em Cristo, Paulo e Timóteo têm a liberdade de se achegarem à palavra de Deus e ser por ela orientados e fortalecidos na fé. Com Cristo, eles aprenderam que combater o bom combate é ter fé e boa consciência. E tal qual Paulo recomendou a Timóteo, ele também nos recomenda a manter fé e boa consciência. Conta-se uma história de um sábio que, numa certa manhã, pegou o seu aprendiz, este sábio mais velho, o aprendiz mais jovem, e foi até uma montanha a fim de subi-la. Uma montanha com uma floresta densa, fechada, e eles começaram a subir.
e enquanto subia, aquele sábio ia andando ligeiramente pelo meio da floresta, e o jovem aprendiz atrás ia tropeçando, caindo e batia. E toda vez que ele tropeçava num galho, ele batia numa pedra, ele reclamava, ele xingava, ele praguejava, ele fazia, né, um escarcéu, né? A floresta ficava até em silêncio só para ouvir ele reclamar, né? Depois de uma longa caminhada, o mestre para, olha para um lado, olha para o outro, olha para o aprendiz, vira e começa a descer de volta. Aí o aprendiz não aguenta, né? Ele já estava louco da vida, que já tinha caído, tudo que tinha para cair. Ele vira para o mestre dele e fala: você não me ensinou nada hoje. Aí o mestre responde: ensinei, só que você não quer aprender. Eu estou tentando te ensinar como você lida com os erros da sua vida. E como se lida com eles? Pergunta o aprendiz. Ao que o mestre responde: como deveria lidar com os seus tombos. Em vez de ficar praguejando o tempo todo, procure descobrir o que está te fazendo escorregar e cair. Mas temos a falsa concepção de que a fé liberta. E nós esquecemos que o que liberta não é a fé. O que liberta é o sangue de Jesus derramado na cruz. Assim, nós vivemos tropeçando e maldizendo os nossos erros. E nós chegamos a pensar que esse negócio de fé não funciona. Não funciona. Ao nos conceder fé por meio do Espírito Santo, Deus quer nos levar para próximo de sua vontade. A fé nos fortalece, nos capacita para a jornada. No entanto, se nós depositarmos a nossa fé em todo e qualquer lugar que não seja Deus, nós vamos naufragar. Por isso, com fé, Ele nos dá a sua palavra, para que nós tenhamos os parâmetros do que é a sua vontade, para que nós não saiamos a tropeçar em todo e qualquer galho no caminho, a cair em toda e qualquer pedra que esteja no meio do nosso caminho, para que nós vivamos firmados na fé e na palavra. A fé em Cristo Jesus nos permite viver debaixo da vontade de Deus e enfrentar o que muitas vezes nos parece impossível. A boa consciência nos faz compreender a vontade de Deus e não nos deixa cegos diante de situações que não entendemos. Combater o bom combate é ter fé e boa consciência. E Deus nos ensina, dia após dia, a viver pela fé. Ele nos ensina pelas provações e pelas dificuldades. Ele nos ensina pela pregação da palavra e pelo estudo da palavra. Deus nos mostra a sua vontade por meio da palavra e nos convida a experimentá-la por meio da fé. Deus se relaciona com cada um de nós por meio de Cristo Jesus, nos ensinando como nos relacionarmos com Deus e como enfrentarmos as batalhas da vida. Combater o bom combate é ter fé e boa consciência, e Deus nos ensina como enfrentar esse combate. É nossa missão sermos fiéis à palavra e anunciarmos que em Cristo Jesus há salvação para aqueles que estão caminhando distantes de Deus. É nossa missão anunciarmos que há salvação para aqueles que estão naufragando por causa da fé, depositada nas questões erradas, ou porque se esqueceram da fé e se apegaram simplesmente à palavra, ao conhecimento. É nossa missão permanecermos fiéis no desenvolvimento da nossa fé e no estudo da palavra. É nossa missão permanecermos fiéis na proclamação do Evangelho como único meio de vida. E quando Paulo pede a Timóteo que combata o bom combate, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, seja fiel a Deus. Permaneça fiel. E esta é a nossa missão. Combater o bom combate é ter fé e boa consciência. Concluindo, Paulo escreve em sua carta a Timóteo sobre a importância de manter a fé e a boa consciência no desempenho de sua missão. Embora Timóteo enfrentasse dificuldades à frente da igreja de Éfeso, Paulo conhecia muito bem o jovem pastor, porque tinha um carinho como de pai para filho. Neste cuidado paterno-pastoral, Paulo instrui o jovem a se manter firme no desenvolvimento de sua fé e de sua boa consciência. Cita 2 exemplos de como se deixar levar para os extremos pode ser danoso para a carreira cristã. Tais exemplos servem de alerta ao jovem pastor em seu ministério à frente da igreja de Éfeso.
Nós, hoje, ao contemplarmos as instruções de Paulo a Timóteo, aprendemos que também devemos perseverar no bom combate. Há forças de todos os tipos que tentam nos afastar de Jesus. E o que nós aprendemos no texto de 1 Timóteo é que essas forças muitas vezes estão dentro da igreja. Cristãos devem manter o foco no desenvolvimento da sua fé e da boa consciência. Como? Confiando em Deus e pedindo que Ele nos aumente a fé, dedicando-se ao estudo da palavra individualmente, mas também coletivamente. A vida comunitária, a vida na igreja, é uma das maneiras como nós desenvolvemos a nossa fé e a nossa boa consciência. Quando nós estamos reunidos em culto para adorar a Deus, nós estamos alimentando a nossa fé, mas também estamos aprendendo da palavra de Deus. Quando nós nos dedicamos a vir no domingo pela manhã, na escola dominical, nós estamos aprendendo mais da palavra de Deus. Quando nós nos dedicamos a participar de um pequeno grupo durante a semana, nós estamos buscando comunhão, nós estamos procurando crescimento na fé e também no conhecimento. Quando nós procuramos o discipulado como uma carreira a seguir dentro da igreja, uma caminhada a seguir de crescimento dentro da igreja, nós estamos alimentando a nossa fé, a nossa comunhão e o conhecimento da palavra de Deus. É dedicar-se desta maneira que nós alimentamos a nossa fé e a nossa boa consciência. E o crescimento na fé e na boa consciência nos levará, consequentemente, a praticar os frutos do Espírito e nos auxiliará no cumprimento de nossa missão como igreja de Cristo. Hoje é dia de olhar para as nossas vidas e meditarmos se temos dado valor demais às questões espirituais e de menos ao estudo da palavra, ou demais ao estudo da palavra e de menos às questões espirituais. É dia de pensarmos se temos combatido no combate, ou cruzado os braços diante de nossa missão. É tempo de despertar, pois há muito o que ser feito, e de braços cruzados não se consegue nadar e nem se consegue remar. De braços cruzados afundamos. De braços cruzados, naufragamos. É tempo de descruzar os braços e anunciar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que Deus esteja conosco.